vai cair, ó. Olá, pessoal, novamente. Hello, hello. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Lara Toledo, sua linda. Beijo, tá em casa. Moniquinha de novo, que coisa boa. Obrigada, Marilene. Queria convidar todos vocês para entrarem nessa live, compartilharem essa live com os seus amigos, com a sua família. Nós estaremos falando aqui com a doutora Rejane Guerreiro, uma neurocientista que tem mestrado em Londres, uma pessoa que tem uma capacidade gigantesca de nos ajudar nesse momento de tanta incerteza, não é? Muitas pessoas não gostam da palavra crise, mas estamos completamente vulneráveis nesse momento, sem saber o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Então, obrigada a todo mundo que está aqui conosco, obrigada a Silvia, obrigada aí todo mundo que está retornando. A gente estava no canal errado e eu vou convidar a doutora Rejane para estar conosco aqui. Peço a vocês que mandem perguntas para que a gente possa aqui juntos estarem aproveitando da sabedoria e do conhecimento da doutora Rejane Guerreiro. Deixa eu aceitar o convite dela aqui. Ok. Rejane. Eu acho. Eu te mandei o convite aí, doutora Rejane. Olá, Ana Maria. Olá, Thalita. Oi, eu te mandei o convite. Tá virando, né? Eu consegui. Vamos ver. Olá! Desculpe aí, pessoal. A minha câmera estava virando, não estava entrando. Olá, Sara. Boa tarde. Márcia Vitorino, uma amiga querida que faz um trabalho sensacional no Brasil e Americana. Cleusa Guerreiro, sejam bem-vindos. Márcia. Pessoal, doutora Rejane, obrigada mais uma vez. Queria expressar aqui novamente o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito. Como eu tinha falado na live anterior, não só pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, mas pela sua humildade e a sua essência verdadeira em expressar a fé e a gratidão, como poucas pessoas têm coragem de fazer. Eu falo que quando você não é um religioso, muitas pessoas ficam constrangidas em expressar a fé, em expressar o amor, a gratidão, e você faz isso com o coração, com essência. Então, parabéns, meu carinho, minha admiração. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está na live conosco. Obrigada, Simone. Obrigada primeiro pelo convite, como já colocado antes também. E para mim é uma honra estar aqui com você, porque dizem que os semelhantes se atraem, né? Sim. Então, para um reconhecer o outro, ele precisa ser um. Entende o que eu quero dizer? Exatamente. A minha admiração por você também expressar o amor, a sua espiritualidade. E é impossível falar de ser humano sem falar espiritualidade, sem falar de amor. Verdade. É uma consequência natural. E eu te falo a respeito da minha carreira que você perguntou, toda essa carreira foi construída em cima de muito amor e muita gratidão. Que bacana. Porque quando eu vim para os Estados Unidos há 20 anos atrás, vai fazer 21 anos esse ano, a ideia era ficar aqui um ano e voltar. Mas como eu vi a carência
de profissionais na área para poder dar assistência emocional para a comunidade brasileira. Essa foi uma das minhas decisões em ficar. E, Que- obviamente, continuar meus estudos, me aprofundando para poder oferecer cada vez mais, né? E eu já havia graduado em psicologia no Brasil, já tinha feito uma das minhas especializações no meu terceiro ano de psicologia, sou uma bookworm, que a gente fala, né? Eu como livros e estudo muito. Então, no meu terceiro ano de psicologia, desculpa, no meu segundo ano de psicologia, final do segundo ano, eu comecei a fazer a especialização em psicoterapia corporal haitiana. Quando eu graduei em psicologia, eu já estava com a minha primeira especialização. E depois vim para os Estados Unidos e continuei estudando. Cheguei aqui, como muitas pessoas que pode ser uma boa parcela da sua audiência também, achando que falava inglês, né? Porque eu tinha me formado achando que falava inglês, cheguei aqui, paguei o maior mico, não falava inglês, não entendia, falava, mas não entendia o sotaque americano. E levou algum tempo até eu me sentir bem confortável para continuar os meus estudos dentro da minha área. Quando eu me senti bem. Que, na verdade, doutora Rejane, não é só o inglês, é a cultura, né? É o choque de adaptação, que eu acho que muitas pessoas, só quem sai do país e experimenta uma outra cultura é que entende mesmo que não é só saber o inglês fluente, ou o espanhol fluente, ou o italiano fluente, né? Exatamente. Na verdade, uma experiência, né, para expats ou para pessoas que moram fora do país ou imigrantes, né, é uma experiência que só pode falar quem realmente experiencia. Só Sim. pode falar quem já morou fora e quem já teve experiência, principalmente lidando com todas essas diferenças que são causadoras de ansiedade, que é o que nós vamos ver, né? Sim. Ansiedade, depressão, as mudanças, a falta do calor humano, com essas diferenças culturais, enfim, tudo isso. E voltando, como eu já tinha estudado psicologia, que era a psique humana, já tinha estudado toda a influência emocional a nível corporal, através da psicoterapia corporal haitiana, Que aí, legal. seguramente, um curso que me chamou a atenção foi esse mestrado em Londres, que era para estudar sobre o cérebro, que era o que estava faltando, né? O corpo está faltando o principal. E aí, nessa grande jornada, eu comecei a descobrir muitas coisas lindas e especialmente relacionadas a isso que você falou, que é o amor, que é a espiritualidade, independente de religião, como se vivencia a nossa fé, como se vivencia atos de amor com compaixão. E Sim. assim eu fui fazendo a minha carreira nos Estados Unidos, com bastante foco em expats, né? Ou seja, imigrantes de várias nacionalidades, com a maioria, claro, de brasileiros. E tenho E você hoje atende em Nova York? em Nova York, mas olha só, a maioria dos meus clientes já estão todos virtuais. Agora ficou mais fácil. Eu vou pedir a Carolina que está aqui do meu ladinho para colocar o e-mail aqui da doutora Rejane, o contato dela nos comentários. Depois a gente vai deixar na live. Não tem desculpa, pessoal. E eu tenho uma psicóloga, minha filha. Eu acho que a coisa mais linda do mundo é a gente se permitir a falar assim: eu preciso de respirar, eu preciso de uma ajuda, principalmente nós que vivemos nessa loucura aqui nos Estados Unidos. E eu queria já partir para a primeira pergunta e pedir às pessoas que estão aí para mandarem realmente perguntas para a doutora Rejane, que tem muito conhecimento, como ela disse, não só na área de psicologia, mas na área também corporal, toda a graduação que ela tem e de neurociências também, pessoal. Doutora Rejane, como saber o que eu sinto, se o que eu sinto é ansiedade? E como diferenciar que essa coisa, que esse sentimento está caminhando para uma depressão ou não? Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal, porque agora está todo mundo literalmente vulnerável, inseguro, não é? Com vários sentimentos que não sabe nem o que está sentindo.
e, infelizmente, muitos se anestesiando, né? Não só com Netflix, como com álcool, drogas, etc. e tal. Então, primeiro, como saber que o que eu sinto é uma ansiedade, se essa ansiedade pode estar me encaminhando para uma depressão ou para outras doenças psíquicas? Ótima pergunta, Simone. Olha só, antes de a gente falar sobre a ansiedade, a gente tem que falar por que vem a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é apenas uma chacoalhadinha que o corpo dá, hey, hello, tem alguma coisa que está fora da ordem, né? Então, eu gosto de falar por que a gente começa a sair do nosso estado natural. O nosso estado natural é o quê? É estar em harmonia, é estar em paz conosco mesmo, é estar no sentimento profundo de gratidão, de compaixão, de caridade, enfim. Esses são os sentimentos naturais. Se você está fora desse sentimento, obviamente está descarrilhando. Tem alguma coisa que o teu corpo rolou, acorda. E a primeira sensação que se tem é aquela sensação de apressar as coisas, de ter que acelerar, ou para começar, ou para terminar, ou para que não aconteça, ou com medo de acontecer. Aí, quando se tem essa postura mental, sem estar consciente desses pensamentos ou dessa postura mental, é onde sai do equilíbrio Ok. de liberação de neuroquímicos no nosso cérebro, certo? Porque se a gente está normal, está tudo funcionando normal. Nosso estado natural é o quê? Que seja liberado o cortisol na proporção adequada, que seja liberado as endorfinas quando você está bastante alegre, animado, emocionado de forma positiva. Então, o nosso cérebro está toda hora liberando diferentes tipos de neurotransmissores. Quando há uma liberação em excesso do cortisol, é quando você já começa a sentir o coração batendo um pouco mais rápido, né? Ficando com aquela sensação de aperto no coração. Daqui a pouco pode gerar, além da ansiedade, pode gerar uma certa angústia. Sim. Então, esse é o primeiro alerta que o nosso corpo dá. Para, respira, olha o que está passando na sua cabeça, nos seus pensamentos, para te deixar com essa sensação de mal-estar pelo excesso de liberação de cortisol no seu cérebro. Então, a ansiedade, ela é causada primeiro pela nossa questão mental. Nós temos, eu vou emendando as coisas aqui, tá, Sim, Simone? tranquilo. Nós temos no nosso cérebro, chama-se ínsula, né? A nossa ínsula no cérebro, ela que é responsável para interpretar o processo cerebral consciente sobre os nossos músculos, o nosso desempenho para poder agir. Então, a ínsula, ela tem essa responsabilidade. Mas nós também temos outra parte do nosso cérebro que chama-se tálamo, que é o que recebe também essa informação emocional e manda para a amígdala. Não é essa amígdala aqui, tá? É a amígdala lá do cérebro, do sistema límbico. E, como eu falei antes, dependendo de como está a sua percepção do mundo, das adversidades e como você está preparado para respondê-las, você vai ter uma determinada quantidade de liberação de cortisol no seu cérebro. E quando é que, eu nem sei se seria ansiedade, mas quando é que o meu estado emocional, quando eu devo atentar para falar, não, isso não é só uma ansiedade, não é só uma sensação de vulnerabilidade, e sim já está caminhando para uma depressão. Quais seriam os sintomas, ou qual seria o quadro para eu falar, não, eu preciso de procurar uma pessoa da saúde, um psicólogo, preciso de um médico para realmente me dizer se eu estou com um diagnóstico de depressão,
Porque também hoje é muito banalizado, né, doutora Regiane? Muitas pessoas falam, ai, fulano está com depressão, ciclano está com depressão, sem um diagnóstico. Uhum. Mas quando, principalmente nesse momento de tanta vulnerabilidade, eu devo atentar ou a mim, ou se o meu esposo, ou se os meus filhos estão já com sintomas depressivos. Uhum. Bem, antes de chegar na depressão, existe um processo, né? É um processo. O excesso de estresse pode Ok. ser a causa da depressão, mas ainda não é a depressão. Mas o excesso de estresse já é uma questão para se ficar em observação. Porque o excesso, vamos assim colocar, a depressão, ela só vem quando o teu cérebro já não aguenta mais. Quando ele está no último, no limite, não tem mais para onde recorrer. Nós temos que entender que, além de toda a parte fisiológica, energética, emocional do nosso cérebro, existe essa questão química que muitas pessoas negam e, inclusive, se recusam a procurar assistência, né, Sim. algum profissional, por falar, eu não quero tomar remédio, eu não quero nem saber de remédio, eu vou curar isso. Mas, na verdade, ela desconhece muitos fatores que podem acabar facilitando para que ela entre descarrilhadamente, né, nesse Sim. processo de depressão. Então começa um efeito dominó, eu chamo de efeito dominó. Começa com estresse, aí a pessoa não exercita, não se alimenta direito, não descansa direito, não dorme direito. Mas deixa para lá, isso é estresse. Aí ela entra num processo de estresse mais avançado, que existem 3 níveis de estresse, tá? Depois do estresse, ela começa a ter a sensação até de ansiedade. Tá entendendo como é um Sim. efeito dominó? Porque, novamente, o excesso de cortisol do estresse já levou à ansiedade. A ansiedade, ela se acentua, dentro desse processo, né? Se acentua com pensamentos do futuro, pensamentos negativos do futuro, ou seja, ela cria situações imaginárias, né? Desculpa se o meu português está errado. Situações. Não, é isso mesmo. Vai criando situações, né? Vai inventando ou projetando. E tenta se defender dela sem que ela tenha acontecido. Sim. Então, aqui que está o grande tchan da coisa, tá? Vamos falar assim bem claro, né? Que é Sim. para todos que estão nos assistindo possa compreender esse processo. Então, eu venho de um processo de estresse, o meu cérebro já está com excesso de cortisol, e aí eu acumulo ainda excesso de pensamentos negativos, mas eu não tenho como me defender porque eles não são reais, eles são só pensamentos, são só criações imaginárias. Uhum. E o cortisol, ele tem a função de entrar na nossa cadeia sanguínea, se transformar em adrenalina e te colocar em ação, principalmente para a tua defesa. Mas De algo que não existe. Pois é, como é que você vai se defender se essa realidade não existe? Ela está apenas a nível imaginário. O seu cérebro desconhece a temporalidade física. Sim. Então, o que você imaginar para o seu cérebro é como se fosse real. Ele vai sofrer a dor real, ele vai chorar uma dor real, ele vai se angustiar por uma dor real, mas na verdade ela é só imaginária. Então, como não tem essa, vamos colocar essa dissolução, ou dissolução do cortisol para alguma defesa, ele começa como se fosse acumular, acumulando, 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 até chegar na falta de desejo de socializar, na falta de desejo de falar com as pessoas, na falta de desejo mesmo de comer um prato saboroso que sempre gostou. O seu sono começa a ter 2 nuances. Ou muito sono, que a pessoa não quer mais ver nada, só quer dormir. Ou ao contrário, não consegue dormir at all. Não consegue dormir de forma alguma. Né? Maneira... São todos esses nuances. São comportamentos que incrivelmente passa despercebido por muitas pessoas e muitos familiares. Mesmo, Simone, interessante agora que você está falando sobre família,
sim. Muitas crianças com essa situação toda já começaram a apresentar sintomas de depressão. Porque não estão socializando com os amiguinhos da escola, não estão tendo muita atenção dos pais, de alguns, obviamente, não são todos, né? Claro. Porque alguns estão fazendo ao contrário. Incrivelmente, assim como a depressão, né? Essa analogia, uns agora tem tempo demais para os filhos e outros não têm Sim. tempo nenhum, né? Então, comece a ver os sintomas já dentro de casa, que eles vão aparecer. Se a criança já começa a ficar meio assim, presta atenção. Sim. Presta, né? Então, A Marilene perguntou aqui, doutora Rejane, e eu vou até encaixar com outra pergunta. Ela pergunta por que as pessoas têm dificuldade em aceitar que precisam de ajuda. E aí eu queria emendar com uma pergunta minha. Quem procurar primeiro nessa ajuda? O terapeuta, o médico de família, o psicólogo? Então, seriam aí duas perguntas em uma. E, pessoal, mandem mais perguntas. A Carolzinha está aqui do meu lado anotando as perguntas. Obrigada aqui, o Rogério, meu primo, a Maísa, o querido Marcos Freitas. Tem tanta gente aqui nessa live que, né, não dá para agradecer todo mundo. Mas compartilhem a live. A doutora Regiane tem muito conhecimento aí. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E mandem suas perguntas, pessoal. Então, repetindo, a Marilene pergunta por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar que precisam de ajuda. E a minha pergunta é: a quem pedir ajuda primeiro? Médico, psicóloga, terapeuta, etc. tá, então vamos lá. Por quê? A pessoa tem dificuldade de buscar ajuda a nível psicológico, emocional. Veja bem, a história da psicologia conta que quando se começou a ver comportamentos muito diferentes do ser humano, eram feitos tratamentos, né, muito brutais. E eram muito brutais, né? Inclusive, assim, amarrar em camisa de força, isolar, Dá enfim, choque. dar choque elétrico. Sim. Então, naquela época, não se tinha o conhecimento que a gente tem hoje, não se tinha a tecnologia que a gente tem hoje, e não tinha todos os estudos a nível de neurociência como se tem hoje. Então, se tornou um preconceito muito grande, porque diziam que a pessoa que sofria desse tipo de comportamento ou era louca ou estava endiabrada, né? Ou você caía numa das duas categorias. Na Sim. verdade, nem um ser humano que sofre profundamente emocionalmente precisa de julgamento. Ele não quer ser julgado, ele quer ser compreendido, ele quer ser acolhido. E até Até hoje existe muito preconceito, né? Talvez não mais endiabrados, né? Mas é feio, né? Você tá. Eu falo isso por causa dos meus treinamentos de inteligência emocional. A gente tem aí uma rejeição de 50%, principalmente dos homens, que querem ir, mas falam assim: eu tenho vergonha de ir. Dá para você me atender pessoalmente, individualmente, porque não querem expor é, como se estivessem precisando de ajuda, se estivessem com algum problema emocional, não é? exato, exato. Esse constrangimento, ele vem daí, né? Por causa do julgamento. Se for a mesma coisa, antigamente um homem acompanhar uma mulher numa consulta ginecológica, isso não existia, né? É o mesmo Era demais, né? nível de preconceito. Sim. Infelizmente, são bem menos, né? Mas ainda existe esse preconceito. Agora, como você saber qual profissional buscar primeiro? Avalie o que você está sentindo. Ok. Quando as questões já começam a ser psicossomatizadas, ou seja, já começam a mostrar no seu corpo físico esse batimento mais rápido, esse sentimento de sufoco, você já está começando a psicossomatizar essa ansiedade. Entende? Porque ela já estava lá, agora só já chegou num nível que o teu corpo já está mandando sinais. Sim. Então, se você, por exemplo, não tem nenhum outro problema de saúde qualquer,
você não tem problema de coração, você não tem problema de rim, não tem problema de estômago, não tem problema de enxaqueca, não tem qualquer outro problema, e começa a sentir esse forte aperto no peito, enfim, procure um profissional da saúde mental. Ele pode te ajudar, sim, porque às vezes é só questão de ansiedade mesmo, por criação dessas questões imaginárias que a gente acabou de comentar. Agora, eu sempre recomendo aos meus clientes, especialmente, Simone, é importante entender que eu comecei a falar antes sobre o estresse, né? Os 3 níveis de estresse, e depois vem para a ansiedade. Entre ansiedade e depressão pode acontecer o ataque de pânico. Sim. Tá? E que é uma coisa que está sendo bem comum, infelizmente, nesse momento, justamente porque a pessoa não sabe o que fazer. E pelo isolamento, uma pessoa, por exemplo, que já tinha dificuldade de se socializar e tem vontade, mas tem dificuldade, e agora pelo fato de não poder mais, faz um efeito meio inverso, entende? É como se tivesse não aproveitado a chance, né? Porque não sabe quando isso vai acabar. Eu acho que a pessoa entra num efeito liquidificador que eu chamo, né? Muito pensamento acelerado, negativo, e você vai só nesse espiral aí te puxando para baixo, não é, doutora Regiane? É o mixed feeling, né, que a gente chama. Isso. Então, se acontece, por exemplo, de você estar com um ataque de pânico, se você não está dormindo, você não está se alimentando direito, talvez você possa buscar a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, dependendo da situação do life coach, que possa talvez te ajudar numa situação dentro de um projeto, né, mais curto, e até mesmo um psiquiatra. Ou um médico de família, se você não quer ir diretamente para um psiquiatra. Mas não deixa de buscar ajuda. Não deixa, porque agora é Exatamente. crucial que muita gente, inclusive eu falo assim, agora é a hora da chacoalhada, né? Agora é a hora da chacoalhada mesmo. Então, muita gente que estava, por exemplo, empurrando com a barriga muitas coisas, agora é hora de se mexer, botar em ação, tomar decisões que antes talvez não tivesse tido coragem de tomar, né? Exatamente. Tem E que ter tem que se cuidar muito, não é? Porque eu falo que o pior erro é quando a gente mesmo se abandona, né? E hoje, pessoal, eu quero até agradecer aqui mais uma vez o professor Dr. Wilson Nascimento, está conosco na live também. É doutor em coaching, uma pessoa incrível que está fazendo, assim como a Rejane Guerreiro está fazendo, esse trabalho de ajuda voluntária também nesse momento de crise. Então, assim, quem sabe vocês conseguem aí 15 minutinhos, meia hora para estarem com profissionais que assim tem um gabarito, mestrado, doutorado, que é muito importante você estar falando com um profissional que tem qualificação, pessoal, porque tem que pedir ajuda antes que seja tarde demais, porque quando fica tarde demais, a gente depende que os outros venham ao nosso socorro, normalmente nosso marido, os nossos pais, nossos irmãos, e aí é porque a gente já não consegue mais. Então, não deixe chegar nesse ponto. Se você está aí, como a doutora Regiane falou, dormindo pouco, não consegue comer, ou dormindo em excesso e sem vontade de nada mais, ou as pessoas na sua casa, você está vendo as mudanças no seu filho, no seu marido, é absolutamente normal, porque estamos completamente vulneráveis a tudo isso que está acontecendo. Mas peça ajuda agora. Tenho acompanhamento, eu já falei que eu tenho um orgulho de poder ter uma psicóloga ao meu lado a cada 15 dias conversando comigo por telefone ou por vídeo, porque é muito bom. É muito bom, me ajuda a ser uma profissional melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor, né, doutora Rejane? Então, deixa esse preconceito de lado. A Marilene perguntou aí por que as pessoas tinham dificuldade em pedir ajuda, talvez por orgulho ou pelo pré-julgamento das pessoas, mas, como muitas pessoas já escreveram, estamos todos na mesma tempestade. Então, se seu barquinho aí está afundando, é hora de levantar a mão, pedir ajuda, para que a gente possa passar esse momento e sair disso tudo ainda mais fortalecidos e não terminar de afundar, né, doutora Regiane? com certeza. Uma das coisas interessantes a respeito de terapia que você estava falando, Simone,
tudo tem nuances, né? Muitas pessoas, por exemplo, que entendem que o conhecimento chave para a nossa sobrevivência, porque se você não conhece uma determinada fruta, você pode comer e morrer, Sim. certo? Então, o conhecimento é palavra-chave. Muitas pessoas que têm o conhecimento dos benefícios de uma terapia ou de um coaching, enfim, de um grupo de autoajuda, essas pessoas, elas falam realmente com gana. Vai, faz, é muito bom. Então, Sim. esse é o conhecimento. As pessoas que ainda se sentem desencorajadas é porque elas ainda não têm, talvez, ainda o conhecimento do que realmente é e se julgam, que é um problema também que leva muito a baixa autoestima e pode levar a ansiedade e depressão, né? Que é o auto-julgamento, né? Se julgar, por exemplo, nesse momento, meu Deus, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer isso. O que eu vou fazer se eu perdi meu trabalho? Então, Ou pior ainda, a mulher normalmente, né, fala: agora é a minha hora de cuidar do meu marido e dos meus filhos, e eu não estou tendo condição de cuidar nem de mim, e começa a se maltratar, maltratar e maltratar, né? Se sentindo inútil, fraca e um monte de coisas que nós mulheres, acredito que os homens passam também, mas nós temos uma carga cultural aí muito, muito pesada nos ombros também, não é? muito grande mesmo. Inclusive, eu vou dar uma entrevista para um programa que chama-se Well with the World, daqui 2 semanas. E eu estava fazendo um levantamento com outros profissionais aqui, o que mais está acontecendo na sua vida de diferente que fez mudanças que estão lhe incomodando? Nem falei muito de coronavírus, mas apenas das mudanças, né? Sim. E uma das respostas foi bem interessante, porque a pessoa me falou: agora eu tenho que trabalhar de casa. Olha como vai gradualmente acumulando estresse e a pessoa não vai se dando conta do que está acontecendo ao redor, né? Agora eu estou tendo que trabalhar de casa. Isso é maravilhoso para mim, porque eu não preciso dirigir, enfrentar trânsito, buzina, né? Tempo que eu perco, que eu podia estar fazendo outras coisas. A minha mulher também não pode trabalhar, então ela também fica em casa. Mas ela Sim. não pode trabalhar de casa. Mas a minha filha, com a minha neta, também não pode ir trabalhar e o meu genro perdeu o emprego, não pode pagar o aluguel. O que nós vamos fazer? Vão tudo para a casa dos avós. Uau. Então, o que acontece? Você falou essa questão da esposa, né? Aí o que acontece? Sobrecarrega para essa esposa, que antes tinha a vida dela, a carreira dela, o trabalho dela, sobrecarrega que ela não pode trabalhar de casa, porque o marido já está ocupando o espaço onde poderia ter o silêncio para trabalhar. Sim. Aí ela passou a cuidar dos bebês, aliás, de um bebê que é a Dos Catarina, netos. netos, e mais todo o trabalho, limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, manter tudo organizado, ou seja, uma mudança radical, sem Sim. contar toda a questão financeira. Sem Então, contar que o orçamento está cada vez mais apertado, né? Só um ganhando e com mais gente em casa, não é? e assim, ainda essas pessoas têm o privilégio, essa pessoa particularmente tem o privilégio de ter a sua própria casa, então acolhe todos. Uhum. Ótimo, é o momento de acolher, mas não pode negligenciar os outros fatores que estão criando estresse para poder se cuidar, né? Para não levar à depressão. Porque a gente sabe que isso vai passar, como tudo passa, isso vai passar. Embora possa levar um pouquinho mais de tempo, devido a toda essa chacoalhada a nível econômico, mas também vai passar. E daí, Simone, que vem agora a importância de uma coisa que eu gostaria de trazer para os nossos participantes aqui. Existe um estudo, ele se chama Joe Leduc, da Universidade de Nova York, 2008. Ele é um neurocientista. E ele fez uma pesquisa de como acontece o input, né? O input dos estímulos das emoções externas, das Sim. coisas externas que mexem com as suas emoções. Como são colocadas para dentro, né? Exatamente, esse input. Quem recebe esse input, como eu falei antes, é o tálamo.
Mas agora que vem a coisa da inteligência emocional que a gente estuda, ensina, pratica e que você também ensina muito bem, com Obrigada. mastering on that. Olha só, nós desenvolvemos no decorrer da nossa jornada como seres humanos diferentes habilidades cerebrais, certo? Sim. Se você colocar aqui, ó, a sua mão, você vai ver que Mas aí, aqui pode ver que aqui assim, ó, seria bem como se fosse o nosso cérebro, né? Aqui, ó. uhum, Aqui é o cérebro primitivo, que é o da nossa sobrevivência. No momento, nós estamos atuando em questões econômicas, toda essa mudança que está acontecendo, nessa porção do cérebro aqui mais do que nunca, porque muita gente precisa sobreviver, trabalhar. Aqui é o nosso sistema límbico, que é o das emoções. E isso. aqui é o córtex pré-frontal, né? O prefrontal cortex, que é o último desenvolvido, que é o privilégio dos seres humanos. Agora, veja bem, o que o Jolie Du fala é que quando a gente tem esse estímulo externo, como é que é ativada as emoções? Assim, ó, se você deixa a amígdala aqui responder totalmente só pelas suas emoções, sem levar o córtex pré-frontal, ou seja, para trabalhar com a sua inteligência, que a inteligência vem daqui, né? Para Sim. coordenar a parte emocional, você pode tomar decisões que você vai se arrepender depois. Porque está Especialmente só no reptiliano, está só na sobrevivência e no emocional, sem racionalizar, sem ponderar. exatamente. E olha que interessante, porque o que ele descobriu nas pesquisas dele, que quando recebe o impacto, o input, né, do impacto de alguma coisa, que vai para o sistema límbico, a gente pode usar o que ele chama de high load, ou linha alta, rota alta, ou rota baixa, ou load road. Tá? Ok? O que isso significa? Significa que se você ainda não está utilizando essa parte do córtex pré-frontal para saber minimizar o impacto emocional com a liberação de cortisol aqui da amígdala, como eu falei antes, você pode tomar decisões precipitadas que vão comprometer tanto a sua carreira quanto a sua família, seus relacionamentos. O tempo que leva sem pensar, tá? Sem pensar que vai aqui do impacto com para a amígdala, sem pensar, só no sistema límbico, leva 12 milissegundos. Então, Uau. ou seja, você faz aquele movimento ou responde sem pensar. E isso pode lhe causar danos mais tarde. Agora, se você usa sua inteligência, você vai respirar fundo. Calma, Rejane, estamos aqui, vamos ver o que está acontecendo realmente. Esse espaço de tempo pode ajudar a retardar o impulso emocional de 30 a 40 milissegundos. 30 a 40 milissegundos parece nada, parece uma coisa ínfima, mas é o tempo suficiente para você não cometer nenhuma besteira. Muito bem, eu falo sempre aqui tanto no instituto quanto em casa, né? Respira, né? Respira antes Respira, de respira. responder. E eu quero até aproveitar o gancho aqui. Você acredita que a gente já está 45 minutos batendo papo, doutora Regiane? Passa rápido, né? É porque está muito bom. O doutor Wilson comentou aqui que atendeu várias pessoas e está vendo muitos problemas entre marido e mulher, não é? As pessoas antes não se viam, né? Não se conheciam tão bem mais, não é? Principalmente, eu acho que aqui na América, mais ainda, onde as pessoas trabalham 10, 12 horas por dia, mais trânsito, e mal tem tempo de dormir juntas. E agora tem que conviver, né? 24 horas por dia no mesmo ambiente. Então, os casais estão aí tendo vários problemas. Então, eu queria fazer duas perguntas para a gente já encaminhar para o final. Nós temos aí 14 minutinhos, doutora Regiane. Quais atitudes você considera importante para que a gente se mantenha imune ou pelo menos se proteja mais e consigamos administrar nossa ansiedade e evitarmos uma depressão? E
na sequência também, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão desse cenário atual. Bem, é impossível nos tornarmos imunes, né? É impossível porque nós somos seres humanos, nós somos dotados de todos os tipos de emoção. E cabe a nós lidar com elas, né? Então, eu sempre falo que a primeira questão e o que a neurociência tem trazido muito bem, a mindfulness tem trazido muito bem, através dos estudos da neurociência também, são dois fatores, assim, os primordiais, e obviamente existem outros, né? Primeiro, que é o self-awareness, ou seja, a autoconsciência. Sim. Veja, as duas pessoas, marido e mulher, estão tendo talvez conflitos, né? Por quê? Talvez não tenham consciência do seu comportamento um para com o outro. Porque não dava tempo. Não dava tempo. Agora, a questão é entrar para dentro e ver como é que eu estou lá dentro e como é que eu estou colocando as coisas para fora. Eu acredito, Simone, que existe nesse momento essa grande oportunidade que o universo está nos dando. Sempre tem, como eu disse, tudo tem os dois lados. Eu acho que isso é uma oportunidade assim imperdível do universo de ter aquilo que foi esquecido, aquilo que foi deixado para trás. Que é um momento de resgate mesmo, né? É voltar-se, exatamente, voltar-se assim. Não tem como. Não existe nada lá fora. Tudo está aqui dentro e é reflexo daqui dentro. Existe uma condição física lá fora, econômica lá fora. Existe. Mas se nós temos consciência de como nós estamos processando isso e o que isso está me trazendo de benefício enquanto pessoa para desenvolver as minhas potencialidades que eu nem sei que tenho. Exato. Então, depende dessa percepção da pessoa e como ela lida. Esse nível de percepção é que vai criar as atividades cerebrais para colocar ela numa posição de que ela é competente, de que ela é capaz, de que ela vai sair dessa mais forte ainda, ou numa percepção de vitimização. Nós temos dores, temos perdas, temos. Sim. Mas como é que nós lidamos com isso? Aliás, Simone, pode parecer até um pouquinho assim meio clichê. Estranho. Não, pode parecer até meio estranho para algumas pessoas eu falar isso, mas como você bem colocou no começo, eu tenho que expressar o meu entendimento de espiritualidade. Sim. Eu agradeço a essas pessoas do fundo do coração, essas que estão partindo, porque elas, consciente ou inconscientemente ou espiritualmente, elas se propuseram a nos deixar esse ensinamento, entendeu? Ó, tá vendo? Se cuide. Ó, tá vendo? Você tá fragilizado. Ó, tá entendendo? Então elas deram a própria vida, elas se foram com a própria vida. E se a gente não aprender com isso, vai aprender com o quê, né? Vai aprender com. Então, eu assim, a gente já ir finalizando, né? Que eu sei que o nosso tempo está correndo. Acho que entender o seu processo emocional, tá? O seu processo cerebral e atuar conscientemente sobre ele, com amor, com compaixão, com acolhimento, com gratidão. Isso é essencial no momento, sempre esteve, mas mais do que agora. E para ter esse nível de consciência, precisa voltar-se para dentro, não tem outro jeito. E buscar o conhecimento, não é, Regiane? Porque eu escuto muito assim, nossa, mas eu sou uma pessoa extremamente religiosa ou grata e estou em oração constante, mas não tenho conhecimento, né? Que você fez aí muito bem mostrando o cérebro aí com a sua mão, e as pessoas ficam muito nesse estado de sobrevivência e respondendo emocionalmente, mas não conseguem ter o conhecimento. E hoje tem tanto jeito de a gente aprender, né? Um pouquinho do que você falou, tem tantos canais no YouTube, tem tanto conhecimento disponível, que eu queria que você deixasse algumas dicas. Eu vou pedir a Carol para colocar aqui o seu site, colocar de novo o seu telefone, o seu e-mail, para que vocês, pessoal, possam aí ter uma profissional de primeira. Guardem o contato dela, façam contato, sigam na página da doutora Regiane, porque precisa de conhecimento. Uma das coisas que eu mais me esbarro é isso, é das pessoas falarem, não, mas eu já sou grata.
mas eu já estou em oração, mas eu sou espiritualizado, aí às vezes as pessoas são extremamente religiosas e talvez não tão espiritualizadas, mas não conseguem racionalizar um caminho, uma saída nesse momento, né? E eu acho que conhecimento é tudo, e hoje tem muito conhecimento gratuito aí. Então, eu queria que você deixasse algumas dicas para que as pessoas possam obter esse conhecimento de como o cérebro funciona, de como as emoções, o corpo e todo esse processo, né? Para que nesse momento elas possam se fortalecer também. Claro que com muita oração, com muita gratidão, mas também com um conhecimento técnico que foi fantástico. Eu já agradeço desde já aí toda essa aula que você nos deu e eu espero que a gente tenha outras oportunidades, doutora Rejane. Muito obrigada, Simone. Então, assim, o conhecimento, como eu falei antes, né? Se você come uma fruta e não sabe que ela é venenosa, você vai morrer. Então, você tem que conhecer se ela é boa ou não é. E, em termos de conhecimento, nós temos muitos cursos. Particularmente, eu certifico profissionais para usar uma bateria de avaliações, que você conhece, o NBI. Muito bacana. Um gráfico de como você utiliza o seu cérebro. Você é mais emocional? Você é mais racional? Como é que você toma suas decisões? Como é que você se comunica com você e com o outro? Porque nesse momento de autodescoberta, muita gente não sabe. E aí acaba se surpreendendo consigo mesmo. Ontem mesmo uma pessoa me perguntou assim, como é que você acha que eu respondo às pessoas? Você acha porque eu sou italiana, eu falo um pouco alto. Falei, a pessoa não se dá conta porque ela acha que falar alto é uma coisa natural, mas tem pessoas que, ao ouvir uma pessoa falar alto, ela acaba se assustando, né? Como ela está recebendo aquilo, fere ela. Mas ela entende que a pessoa é italiana, mas ela não entende que é da cultura dela e ela toma aquilo pessoal. Então, isso acaba com que ela acabe se prejudicando, acabe se amargurando, acabe se tornando sem confiança, baixa autoestima, aquela coisa que a gente sabe bem, né? Que tudo falou para mim, foi para mim, né? Então, quando a pessoa conhece como o seu cérebro funciona, ela vai começar a entender como reorganizar a sua vida em vários aspectos. Melhorar relacionamento. Pode falar. Sim. Não, eu queria a Ana Alcântara, ela acabou de comentar aqui que está questionando todos os pensamentos e em tempo de conhecimento e empatia no mundo inteiro, né? E que ela espera estar diferente depois do isolamento. Eu queria que você falasse da sua ferramenta da NBI, que eu tive o prazer de conhecer, de estudar um pouco. Quero fazer novamente como paciente aí, se é esse o nome que a gente daria. Doutora Rejane, nós temos aqui na live uma pessoa que falou que acabou de entrar, que é uma doutora incrível, doutora Marina Campos, que eu já fiz live com ela, fala de mindfulness, é uma pessoa sensacional, que trabalha com muitas pessoas da área de saúde também, em São Paulo. E eu quero até deixar a dica aqui, não só para a doutora Marina, mas para todo mundo que está na live, para conhecer a ferramenta. O NBI é fantástico. E eu queria que você falasse para esses dois públicos, a doutora Rejane, o profissional que pode se profissionalizar com o NBI, como que ele iria atuar, e para a pessoa que não quer ser profissional, mas quer usar a ferramenta. Quantos minutos a gente tem, Florzinha? Ok, a gente tem 5 minutos. Vamos lá. Bem, como eu falei, o NBI é uma ferramenta totalmente fundamentada na neurociência e na psicologia. Então, ela é uma ferramenta que vai fazer essa avaliação de como você utiliza o seu cérebro para, obviamente, se autoconhecer e conhecer os outros também. Porque quando você se conhece, você começa a entender melhor a atitude dos outros, né? E com isso, melhora a nível profissional, pessoal, relacionamento, como pais, como desportistas, são várias categorias, são 4 categorias que temos essa ferramenta. Para quem quiser se certificar como profissional, se certifica para trabalhar nas 4 categorias. Na corporativa, que é para liderança, time, troca de carreira, enfim, né? Treinamento. Para escola, para pais, para lifestyle, nutricionistas, professores, estudantes, RHs, recruiters, enfim.
Ah, a Cleusa já fez. Show. Já é uma oportunidade de sair desse momento difícil com uma nova profissão, com uma nova habilidade, pessoal. Simone, agora é hora de plantar para colher quando tudo isso passar. Quem Exatamente. quer fazer essa ferramenta somente como cliente ou para psicólogos que têm pacientes também, tanto pode fazer. E, por exemplo, se você, como coach, Simone, você quer aplicar para o seu cliente, você também vai aplicar em qualquer, são quase 20 diferentes avaliações, e você aplica para poder trabalhar com o seu cliente numa determinada categoria, tá? E o Você vai treinamento é agora online. é online, você recebe um portal com uma senha e você faz essa avaliação e depois tem o resultado e o profissional faz o feedback. Agora é interessante que você pode fazer comparação de perfis. Por exemplo, uma pessoa está numa carreira e vai mudar para outra. Como é que eu vou investir se eu não tenho certeza que essa carreira vai dar certo? Então, tem a comparação de carreiras, tem o 360 graus, que é a avaliação do líder, do time que faz do líder, e tem também de grupo. Por exemplo, você trabalha bastante com grupo, você pode aplicar no grupo para entender a dinâmica cerebral do grupo, para que eles possam absorver mais ainda o conteúdo e se conhecer ao mesmo tempo para trabalhar nas questões que você traz durante o seu treinamento e os seus programas. Sensacional. Recomendo, gente. Já tive algumas aulas com a doutora Rejane e é muito interessante. Eu fiz lá alguns quadros lá do meu mapa mental, muito bacana. Vou fazer novamente aí como cliente. E nós temos que ir embora. Já estamos aí no final, mas temos aí meio minutinho. Doutora Rejane, gratidão de coração. Foi sensacional as explicações, o pessoal está agradecendo aqui. Muita gente entrando agora, assistam, vai ficar 24 horas aí nos meus stories e depois eu vou salvar essa live e mandar para a doutora Rejane. Um beijo no coração, gratidão e pode despedir do pessoal. Nós temos Muito um obrigada minutinho. de todos e obrigada, Simone, novamente pelo convite. Estamos aí até o próximo. Maravilhoso. O contato da doutora Regiane está aqui nos comentários, gente. E sigam essa mulher porque ela é sensacional. Beijo no coração de vocês. Obrigada. E até mais. Um abraço, Simone. Até mais. Outro. Tchau, tchau. Tchau.